A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro entregou nesta quarta-feira ao Supremo Tribunal Federal as alegações finais do processo que investiga a suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. No documento, os advogados reforçam que não existem provas para condenar Bolsonaro pelos 5 crimes imputados a ele e acusam o ministro Alexandre de Moraes de restringir o acesso pleno à defesa. Assinado pelos advogados Paulo da Cunha Bueno e Celso Vilardi, o texto de 197 páginas classifica a denúncia da Procuradoria-Geral da República como vazia e baseada em ilações. Segundo a defesa, os atos atribuídos a Bolsonaro não podem ser considerados criminosos e, mesmo na lógica da acusação, seriam apenas de ações preparatórias, é o que a defesa insiste em dizer. O documento afirma ainda que o ex-presidente não tinha nenhum conhecimento das ações descritas pelas acusações. Não tinha nenhum conhecimento, né? Para os advogados, houve uma presunção de culpa e uma tentativa de ligar Bolsonaro diretamente aos fatos de 8 de janeiro. A defesa alega que parte do país e também da imprensa teriam promovido um massacre contra o ex-presidente e outros 7 réus do chamado núcleo crucial da suposta trama golpista. Os advogados também acusam a Polícia Federal de parcialidade. Segundo a defesa, nem mesmo o relatório da Polícia Federal teria identificado Bolsonaro como líder das investigações, das tramas ou líder dos invasores do dia 8 de janeiro. No final, o pedido é para que o STF faça uma análise técnica imparcial, resultando na abolição do ex-presidente. Na absolvição do ex-presidente. Agora, cabe ao ministro Alexandre de Moraes elaborar um relatório sobre o andamento do processo e as provas e as alegações apresentadas. Depois, o caso será liberado para julgamento pela primeira turma do STF, que tem como presidente o ministro Cristiano Zanin. A gente vai chamar agora Luciene Landim, que está em Brasília, e tem as outras informações também para a gente sobre esse momento, né? Foram entregues ontem as alegações finais e a gente tem aí já parecer o que eles estão dizendo, insistindo na inocência do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, Lu? É isso, André. E antes de entrar nesse contexto, eu vou dar uma informação que acabou de chegar nesse exato minuto aqui pra gente. Eu vou até pedir licença para ler, porque realmente chegou agora uma decisão do ministro Alexandre de Moraes pedindo que o presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, disponibilize datas para o julgamento presencial desse núcleo 1 dessa ação penal de golpe de Estado, que é justamente o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados políticos dele, como Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, que foi o delator desse esquema, também Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto. Essa informação realmente acabou de chegar, como eu acabei de falar, e ela veio um dia depois da apresentação dessas alegações finais por esse grupo de réus que integra esse núcleo crucial da suposta tentativa de golpe de Estado. Esse prazo para apresentação das alegações finais, ele terminou ontem. Esses 8 réus desse grupo, então, eles apresentaram essas defesas, essa última defesa escrita ali nesse processo, e agora a gente tem esse cenário do ministro Alexandre de Moraes pedindo que o presidente da primeira turma disponibilize datas para esse julgamento. Agora a gente deve esperar, então, uma ação de Cristiano Zanin sinalizando quando que a primeira turma pode receber esse julgamento, que, como Moraes pediu aqui nesse despacho, deve acontecer de forma presencial, André. Pois é, Lu, a expectativa é de que esse julgamento aconteça ainda no mês que vem, né? Ou pelo menos comece no mês que vem, já com o ministro Alexandre de Moraes pedindo a disponibilização dessas datas por Cristiano Zanin, ou seja, a gente percebe que
não está se perdendo tempo. A ideia não é acelerar, como vários juristas vêm dizendo ultimamente, mas que não perca tempo para que esse julgamento aconteça o mais rápido possível. Pelo que a gente está entendendo, o trabalho está continuando e está continuando, inclusive acelerado, né? Essa é a intenção interna ali no Supremo Tribunal Federal de que esse julgamento aconteça em setembro com esse novo despacho do ministro Alexandre de Moraes. A gente pode entender que realmente esse cronograma deve ser cumprido e Moraes também já declarou, a gente até falou sobre isso no Tempo News de ontem, na retomada dos trabalhos depois do recesso de julho, o ministro falou exatamente que pretende encerrar esse assunto no Supremo Tribunal Federal até o final deste ano. A gente tem alguns meses pela frente, mas a sinalização com essa nova decisão é que realmente esse núcleo 1 da suposta trama golpista seja julgado aí no mês de setembro, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que é a turma competente pelo julgamento, pela análise de ações penais, André. E uma nova pesquisa Datafolha mostra que 51% dos brasileiros aprovam a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Segundo o levantamento, 53% consideram que o magistrado age de acordo com a lei e a Constituição, enquanto 39% acreditam que Bolsonaro é vítima de perseguição política. O estudo foi realizado nos dias 11 e 12 deste mês, ouvindo 2.002 pessoas, 2.002 eleitores com mais de 16 anos em 113 municípios. As margens de erro, a margem de erro fica em torno de 2 pontos percentuais, você está acompanhando na tela aí, né, gente? Olha, a prisão foi decretada porque Moraes entendeu que o ex-presidente descumpriu medida cautelar ao participar por videochamada de um ato com críticas ao STF, transmitido por terceiros nas redes sociais. A decisão é aprovada por 51% dos entrevistados e rejeitada por 42%. Outros 3% não concordam nem discordam e 4% não opinaram. O levantamento também mostra que 43% dos brasileiros acreditam que o judiciário trata Bolsonaro pior do que outros políticos. Já 37% avaliam que a justiça o trata de forma igual, e 13% dizem que ele recebe um tratamento melhor. 13% disseram isso. A prisão domiciliar de Bolsonaro foi noticiada para 87% da população, sendo que 30% afirmaram estar bem informados sobre o caso, 42% mais ou menos informados e 15% com poucas informações. Bolsonaro nega as acusações e se diz perseguido politicamente. A defesa já apresentou as alegações finais no processo que o acusa de articular um golpe de Estado para se manter no poder depois da derrota nas eleições de 2022. O julgamento está previsto inicialmente, há uma previsão aí para setembro. Em pesquisas anteriores, o Datafolha mostrou que o eleitorado é dividido sobre uma eventual prisão do ex-presidente por suspeita de golpismo. 48% eram favoráveis e 46% contrários, com 51% duvidando que a prisão realmente acabaria acontecendo. As opiniões sobre a atuação de Moraes variam bastante, viu, gente? Inclusive entre faixas etárias e regiões do país. Jovens de 16 a 24 anos são os mais favoráveis à medida, chegando a 60% de aprovação, enquanto no sul do país, a maioria, 51%, considera a prisão injusta. A situação remete ao clima político de 2018, enquanto 54% dos entrevistados consideraram justa a prisão do
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na época confirmada em 2 instâncias. Lula foi solto 580 dias depois, após a mudança na legislação e a anulação da condenação. Luciene Landim, uma pesquisa que mostra mudança da percepção da população de acordo com o avanço do caso no STF. À medida em que os acontecimentos vão aparecendo, vão sendo noticiados, as pessoas vão formando opinião e muitas vezes até modificando o que pensam sobre toda essa história, né, Lu? Exatamente, André. E a gente vê que essa prisão domiciliar de Jair Bolsonaro também levou as coisas por um outro caminho, né? Mas eu acho importante a gente citar também que esse dado de aprovação dessa medida, que é a prisão domiciliar do ex-presidente, ele representa ali uma maioria dos entrevistados nessa pesquisa, mas ainda é uma maioria muito discreta, 51%. Esse número passou ali 1% dessa maioria, né, que a gente chama dessa metade dos entrevistados. Então ainda é muito discreto e, na prática, reflete ainda uma divisão em torno desse tema, que envolve, claro, também uma disputa muito grande com o Supremo Tribunal Federal, especialmente com o ministro Alexandre de Moraes, que é quem mais sofre críticas pela condução de processos em que o ex-presidente é alvo. Inclusive, essa ação penal sobre a suposta tentativa de golpe de Estado que a gente tanto tem falado aqui. Mas, apesar desse dado de 51% de entrevistados que aprovam essa prisão domiciliar, a gente tem esse de 53% que consideram que Alexandre de Moraes age de acordo com a lei, com a Constituição, enquanto 39% acreditam que Bolsonaro é vítima de uma perseguição política. Aqui a gente já consegue ver um apoio maior ao ministro do STF, que é justamente quem assina essas ordens contra Bolsonaro, porque ele é o relator dessas ações. A gente precisa esclarecer isso também, que essas ações elas têm o carimbo de Alexandre de Moraes, justamente porque ele é quem conduz esses processos envolvendo temas em que o ex-presidente é alvo na Suprema Corte. Esse número ele abre uma margem maior para essa análise que a gente está falando, mas no fim é difícil afirmar que há uma mudança de percepção da população, justamente por conta dessa divisão, esse número de 51%, que ele é muito discreto em relação a tudo que é discutido nesse cenário político, jurídico que envolve Jair Bolsonaro. E isso também, André, em um cenário em que hoje o ministro Alexandre de Moraes afirmou exatamente que o Supremo Tribunal Federal precisa aprender a se comunicar melhor, ou seja, em um movimento para deixar mais popularizado o que o Supremo Tribunal Federal faz, informar que as decisões elas seguem um rito dentro da legislação, que tudo é fundamentado na Constituição Federal. Então, vai justamente na linha de tentar mudar essa percepção. Essa análise foi feita pelo ministro em um encontro com influenciadores digitais que aconteceu ontem e hoje, mas essa fala foi feita no dia de hoje, na sede do Supremo Tribunal Federal aqui em Brasília, um encontro justamente para tentar mudar essa percepção que a população tem do Supremo Tribunal Federal, da Suprema Corte do Brasil, né? Esses influenciadores, a gente lembra, eles falam com muita gente na internet e a intenção do Supremo é justamente essa, de tentar mudar essa imagem, tentar dar à população esse entendimento maior do que são as assinaturas que saem dali e que miram justamente políticos como Jair Bolsonaro, que tem um amplo apoio de eleitores, tem uma ampla gama de militância ativa, inclusive, né, a gente precisa dizer, nas redes sociais também, André. Pois é. E olha, para falar com a gente, né, mais sobre esse assunto, quais vão ser os próximos passos, nós convidamos Guilherme Feliciano. Ele é professor da USP e também juiz da primeira vara do trabalho de Taubaté. E eu começo perguntando para o senhor, já te dando uma boa noite, obrigado pela participação com a gente. O senhor acredita que Jair Bolsonaro ainda tem chance de escapar da prisão? Boa noite, caríssimo. Boa noite a toda a audiência. Do ponto de vista concreto, não é possível, digamos, opinar, antecipar se o ex-presidente Jair Bolsonaro será condenado ou absolvido. Agora, do ponto de vista dos argumentos que ele apresenta,
E, portanto, a partir de um olhar técnico, pode-se observar primeiro o seguinte: a linha da defesa nas alegações finais foi exatamente aquela que se desenhava desde o início, a partir até das próprias perguntas que eram formuladas pelos advogados na instrução, etc., que é a de trazer a dúvida, de comprometer a credibilidade da denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República e de, portanto, conseguir a absolvição, provavelmente, na hipótese do artigo 386, inciso 6º do Código de Processo Penal, que é exatamente a absolvição por insuficiência de provas. Aliás, isto é textualmente dito nas alegações finais. Ao argumento de que haveria, portanto, apenas indícios, indícios que, de uma maneira não coligada, de alguma maneira envolveriam o ex-presidente em alguns fatos que estão sendo apurados, mas de modo isolado, sem que fosse possível, digamos, construir efetivamente pela prova uma efetiva liderança dele em todo esse processo, ou até mesmo uma participação. Agora, de novo, não antecipando absolutamente julgamento, até porque não me é dado fazer isto, mas pensando esta questão do ponto de vista técnico. Não é necessário para que haja, em tese, a configuração dos crimes que foram imputados, né, e muito particularmente da conduta de atentar contra o Estado Democrático de Direito, ou mesmo do golpe de Estado, que você tenha, digamos, um plano escrito e subscrito por todos os possíveis interessados e pelas lideranças, como se aquilo fosse, digamos, um organograma de uma empresa. E geralmente não acontece assim. Como também não há necessidade de que as pessoas diretamente envolvidas nos atos do 8 de janeiro estivessem armadas, como em vários momentos se insinuou. O tipo penal não exige isto. Eu posso ter, em tese, exatamente um ensejo no qual a população é incitada a criar uma situação de desordem, uma situação de conflagração, para precipitar, por exemplo, as Forças Armadas a saírem dos quartéis e, dessa maneira, se construir uma situação de caos que torna impossível, pela anormalidade do contexto, que a sucessão presidencial, que já estava à altura formalizada, que ela pudesse se consumar e que efetivamente o presidente eleito pudesse iniciar o seu mandato. E então, por conta da desordem, da confusão, as lideranças das Forças Armadas, as lideranças nos quartéis, vissem ali uma situação em que não poderiam, senão, de fato, sair às ruas com tanques, com armas e não permitir que o governo eleito efetivamente continuasse a governar o país naquele início de governo. Então, veja, é claro que é perfeitamente possível imaginar que incitando as pessoas a realizar atos de desordem, ainda que de modo não armado, ainda que com pedras, que com pedaços de pau, isto, no final das contas, redundasse efetivamente na impossibilidade de que o governo eleito prosseguisse. Não há nenhum impedimento em se imaginar o crime a partir dessa perspectiva. E, para mais, o fato de não estar, digamos, o presidente ou o acusado, qualquer que seja, dando ordens diretas a quem quer que seja, não significa que, até pela sua inação
não é? Mas sabendo do que acontecia a partir do que os seus asseclas, do que as pessoas próximas movimentavam e de alguma forma lhe diziam. Por exemplo, acampamentos nos quartéis, sem que efetivamente houvesse uma palavra firme no sentido de desmobilizar estas mobilizações. E, portanto, pela omissão, isto significasse, de alguma maneira, alimentar este caldo que em algum momento viria a explodir. É uma maneira também de atuar no sentido de praticar o crime. Em direito penal, quando eu penso um crime, eu penso no que nós chamamos tecnicamente em tipo penal, ou em fato típico penal. É uma descrição, geralmente uma descrição abstrata. Eu vou lhe dar um exemplo muito mais simples, artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Ah, mas como é que se matou? Como é que Caio matou Tício? Bom, aí há toda a concreção do crime, mas isto não afasta o próprio crime, desde que eu consiga reduzir isto àquela descrição abstrata. É o mesmo caso aqui. Ou seja, não há uma única maneira de se praticar os crimes que foram imputados, não é? Há várias maneiras. E, tecnicamente, até mesmo este fato de permitir que agentes laterais façam movimentos e de se omitir, sabendo disto, quanto ao fato de que ele, como liderança natural destes grupos políticos, poderia desmobilizá-los e não o faz, na expectativa de que algo aconteça no futuro, isso também poderia ser uma forma de consumar o crime. Portanto, a tal insuficiência de provas talvez fizesse sentido se eu imaginasse, como eu disse, aquela liderança típica de um script em que praticamente eu tenho um organograma de funções, não é? Mas nem sempre acontece assim, né? E ainda assim eu posso ter o ilícito. Então, a insuficiência de provas é a linha da defesa, mas a depender de como o ministro Alexandre de Moraes, os demais ministros do Supremo concebam as possibilidades de concreção deste tipo penal, desta descrição típica, abstrata, de como se incide nas penas desse crime, esta insuficiência de provas não estará presente, porque as provas coletadas serão suficientes para demonstrar que, de uma outra maneira, ele liderou ou ao menos cooperou para que um possível golpe de Estado ou um possível atentado ao Estado Democrático de Direito, ou ambas as coisas, acontecesse. E é claro, para terminar isto, não faz o menor sentido, isto eu tenho ouvido muito também, dizer, bom, mas se houvesse realmente um ato contra o Estado Democrático de Direito ou um golpe de Estado, efetivamente nós não estaríamos aqui. O governo teria sido tomado, os militares estariam no poder, etc. Este, na verdade, é um não argumento. Porque estes crimes todos, golpe de Estado, né, e todas as figuras similares, isto em qualquer legislação de qualquer país, bem se sabe, são exatamente situações criminosas que só podem ser punidas quando o resultado pretendido não se consuma. Porque se o golpe de Estado houvesse sido bem sucedido, de fato não estaríamos discutindo isto. Estaríamos diante de uma outra ordem, ilegítima, mas de uma outra ordem, de outras autoridades. Antigamente, antes da atual redação destes crimes, inclusive o que se dizia é que o crime, por exemplo, na antiga Lei de Segurança Nacional, né, Lei 7.170, se falava exatamente em um atentado. Por quê? Porque era sempre uma forma, por assim dizer, na medida em que não se consegue derrubar o governo, tem-se o crime e, evidentemente, responde-se por isto. Agora, uma vez que se consiga derrubar o governo, é óbvio que aí não estaremos mais na mesma ordem constitucional, na mesma ordem institucional e provavelmente
quem praticou o crime passa a ser herói. Mas a nossa ordem constitucional é esta, e felizmente ela não foi rompida, apesar do que aconteceu e apesar daquilo com o que se contribuiu para isto por ação ou até por omissão. Olá, boa noite. O senhor citou alguns pontos apresentados pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e uma das críticas, inclusive de aliados, tanto do ex-presidente quanto de outros réus, foi da velocidade que essa ação penal andou no Supremo Tribunal Federal. Como que essas críticas elas podem ser rebatidas nesse sentido? Esse processo, essa ação penal, ela seguiu todo o prazo constitucional, legal, que é previsto para um julgamento na Justiça? Sim, eu diria que não há grandes anormalidades nisso. Tanto é que vários especialistas, eu mesmo, há alguns meses, conversando com vocês, cheguei a dizer isto, né, que a minha expectativa para um julgamento final estaria ali entre outubro e novembro deste ano. Talvez aconteça um pouco antes, talvez em setembro, não é? Mas nada muito diferente do que naquelas nossas primeiras conversas eu havia projetado. E outros especialistas, o professor Lenny Streck, quando ainda no ano passado se pronunciou a respeito, também projetou algo nesse sentido. Então vejam que, de uma forma geral, os especialistas que têm sido consultados já apontavam para uma decisão final, mais ou menos nesse tempo. A defesa pôde ouvir as testemunhas que quis, a acusação também. Algumas provas foram solicitadas e foram indeferidas, isto faz parte do mecanismo do processo penal, ou seja, o juiz criminal, e quem está neste papel agora é a Corte, é o Supremo Tribunal Federal, e na relatoria o ministro Alexandre de Moraes, ele pode indeferir provas que, a seu ver, sejam descabidas, sejam inúteis, sejam protelatórias, provas que, eventualmente, a defesa pretenda fazer simplesmente para ganhar tempo. E, em alguns momentos, isso aconteceu. Portanto, se eu não tenho estas provas, provas periciais, portanto, que exigiriam um tempo maior, se há cariações que foram solicitadas na perspectiva do relator não eram necessárias, este é o tempo normal. Temos as alegações finais e vamos ter agora, efetivamente, um voto apresentado pelo relator, absolvendo, condenando, em caso de condenação, propondo a pena, fazendo a chamada dosimetria, e aí isto vai ser analisado pelos demais ministros. Aí podemos ter uma decisão já em uma sessão única, ou pode ser que, por exemplo, um dos ministros da turma queira examinar com mais cautela as provas, os argumentos e peça vista. Se isso acontecer, é provável que a decisão final ainda demore um pouco mais. Talvez mais um mês, algo mais do que isto, não é? Mas tudo, a meu ver, pelo menos, não foge a uma normalidade para um caso como este, que está sendo julgado pela Corte após um inquérito que ele sim já se demorou bastante. Né? Aliás, é curioso, porque a defesa chegou a se queixar de um inquérito que não acabava nunca. O inquérito acabou, houve a denúncia, e agora estamos caminhando para uma decisão final. E agora a reclamação é de que foi rápido demais. É claro que aquela instrução, aquelas provas que foram colhidas ao tempo do inquérito, já estão agora sendo utilizadas para a finalidade que é a formação ou não da convicção do Supremo, da turma, com relação à culpabilidade, à materialidade do ilícito. Portanto, nisto, a meu ver, nenhuma normalidade. O ponto mais crítico aqui, mas que o Supremo também já afastou, é o fato de que a instrução, mesmo antes da ação penal, antes da propositura da denúncia, no próprio inquérito, foi feita pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele agora também é o relator, né, e vai apresentar a decisão.
né? Isto traria aqui alguma implicação do ponto de vista do chamado princípio acusatório, não é? Mas, como eu disse, o próprio Supremo Tribunal Federal, à vista do seu regimento, já examinou esta matéria, porque ela foi arguída como nulidade, e isto foi afastado. Então, este, que talvez fosse o ponto mais crítico, provavelmente não será um problema agora nesta fase, de modo que não vejo pessoalmente esta normalidade quanto ao tempo. Agora, doutor, uma questão que vem sendo muito criticada ao longo dos meses, sobretudo por pessoas que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro, muita gente vem dizendo que não há provas suficientes que incriminem o ex-presidente, que o coloque como o coordenador, o mandante de todo esse esquema para que fosse aplicado um golpe de Estado no país e o poder fosse tomado, fosse impedido a posse do ex-presidente. Que isso vem sendo provado ao longo desses últimos anos, praticamente. Inclusive, talvez, eu não sei, o senhor tem uma larga experiência no assunto, talvez também nunca deve ter visto algo com tantas provas. Provas materiais, provas escritas, provas filmadas, provas gravadas, áudios transmitidos uns para outros, reuniões gravadas, assim. A impressão que se tem, como um mero jornalista aqui, é de que prova é o que não falta, né? Uma boa parte do argumento aqui, essa sua questão é interessante também para esclarecer isso. Tem ido nessa direção, que é algo bem conhecido da teoria geral do direito penal, quando se pensa o que se chama aí em juridiquês, né, que geralmente utiliza expressões em latim, iter criminis, ou seja, o caminho do crime. E geralmente quando se discute esse chamado iter criminis, esse caminho do crime, se cogita, se pensa este caminho desde o primeiro momento em que a pessoa imagina e apenas imagina aquele crime, é a chamada, de novo, uma expressão em latim, a cogitatio ou a cogitação, até o momento final, que é quando efetivamente aquilo que está descrito na lei penal, como eu disse, o fato típico penal, aquilo que está no tipo penal é realizado, não é? E aí eu estou tratando já da consumação, não é? E entre uma coisa e outra, os chamados atos preparatórios. Então, para utilizar uma imagem que fique mais simples aqui para a nossa audiência. De novo, vamos ficar no crime mais simples, o primeiro crime da parte especial do Código Penal, que é o homicídio. Não é? O indivíduo pode cogitar, vou matar meu desafeto. Este é um primeiro momento. Aí ele avança no sentido da sua intenção. E aí ele compra uma arma, ele compra munição, ele municia a arma. Ele, sabendo que o seu desafeto estará em um determinado local, por exemplo, para assistir a uma peça de teatro, ele também compra um ingresso e reserva ali um banco, um assento próximo ao do seu desafeto. Tudo para que naquele dia ou naquela noite ele, em algum momento, possa se levantar, ter uma visão adequada da sua vítima, possa então sacar o revólver, apontar e atirar. E, portanto, com os projéteis, matar a sua vítima. E ele efetivamente. Então, aqui, veja, estou nos atos preparatórios. São os atos preparatórios. Veja que eu não estou mais na dimensão da cogitação. Ele já não está só imaginando, ele já está realizando coisas para chegar ao resultado final. E por fim, de fato, na determinada noite, ele vai lá e após o espetáculo, no momento em que a sua vítima se levanta, ele também se levanta, saca a arma, aponta, atira e mata. Aí é a consumação. E o que se entende em relação a isto é que a cogitação não é punível. Ninguém pode ser punido criminalmente por pensar alguma coisa. Mas os atos preparatórios, esses são puníveis.
E aí eu vou ter a tentativa de homicídio, o homicídio tentado, se por alguma razão alheia à sua vontade, por exemplo, ele já está lá no local em que ele vai retirar a arma, mas a vigilância percebe e não permite que ele vá adiante, então, pela intervenção da vigilância, ele não consegue matar. Houve um homicídio tentado, mas não ficou só na cogitação. A linha da defesa aqui tem trabalhado muito essa ideia, não, mas o ex-presidente não fez nada. Ainda que se admita a narrativa da denúncia, ele no máximo terá cogitado, não é? Ele no máximo terá imaginado que ele poderia, talvez, pela força, continuar na presidência da República, mas ele não fez nada a esse respeito. Não é que vão se lembrar em relação ao deputado, ao ex-deputado que hoje está preso também por ordem do ministro Alexandre de Moraes, não é? Ele próprio, quando se manifestou, e este foi o início de tudo, ele dizia sobre o ministro Fachin, acho que vão se lembrar disto, ele fez uma live e ali ele dizia: olha, ministro Fachin, eu tenho uma vontade imensa de encontrá-lo na rua e lhe aplicar uma surra com um gato morto até que o gato ressuscite. Ah, eu estou ameaçando você? Não, eu só estou cogitando. É porque ele, que era estudante de direito, provavelmente teve acesso a essa lição e imaginou uma maneira de ameaçar sem se comprometer. Só que ele entendeu mal essa lição. No momento em que ele externa que quer fazer, já não é mera cogitação. Ele já está obliquamente ameaçando, evidentemente. E aqui é a mesma coisa. Quer dizer, muito bem, ele cogitou de eventualmente continuar no poder. Sim, mas ele recebe um plano e ele mesmo manda imprimir. Não é? Ele sabia que havia essas agitações ao derredor dos quartéis. Ele tomou conhecimento de que havia movimentações de pessoas próximas. Ele chama os chefes das Forças Armadas e pergunta: e aí, tem alguma solução? Então, quando eu estou diante disto, obviamente falando tudo em tese, não é? E na condição, enfim, de professor de direito penal e doutor em direito penal. Então, são cogitações acadêmicas que eu faço aqui. Obviamente, quando estamos nesta condição, ele já não está só cogitando. Eu tenho atos materiais sendo realizados no sentido de alguma coisa. E aí, me parece, há elementos de prova, em princípio, que indiciam, que apontam para algo mais do que mera cogitação. Agora, o quanto estas provas, todas elas em conjunto, permitirão que efetivamente se diga que o crime se consumou, não é? E que, veja, e o crime se consumar não significa que o golpe de Estado foi bem sucedido. Isso é o que se pretendia. Mas, como eu falei antes, se isso acontecesse, não estaríamos discutindo nada disso. O crime se consumar é ter se realizado tudo que está descrito ali naquele tipo penal, naquela lei. Agora, caberá à turma definir isto. Se por estas provas, como você disse, tantas provas sobre tantas coisas, em tantos aspectos diferentes, se tudo isso conjuntamente realiza integralmente o que está no tipo. E aí a dosimetria será fixada. Certo. Talvez haja também alguma discussão com relação à pena, não é? Mas isso nós vamos ver aí ao longo da sessão de julgamento. Tá certo, muitíssimo obrigado. Quer dizer, ao que tudo indica ali, né? Olha, tem focinho de porco, tem orelha de porco, tem rabo de porco, tem cor de porco. Tem que ver o que vai ser definido depois. Ó, muitíssimo obrigado, doutor Guilherme Feliciano, que é professor da USP e juiz da primeira vara do trabalho de Taubaté, por nos trazer esses esclarecimentos aqui, que com certeza trouxeram à luz muitas dúvidas que a gente tinha sobre esse caso, que ainda vai dar muito pano para manga aí, não só para a gente falar no jornalismo, mas também para os livros de história, né, professor? Muito obrigado pela presença do senhor com a gente aqui. Eu é que agradeço. É uma matéria muito técnica, mas por isso eu louvo o jornalismo, porque consegue fazer isso chegar de uma maneira compreensível à população. Eu tentei colaborar nesse sentido, contem sempre comigo, é sempre uma satisfação estar aqui. Uma boa noite.